Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos abrir inicialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, vamos ler aí a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Ó Pai, te bendizemos mais uma vez, Senhor, neste dia. Quão precioso para nós, Senhor, é quando nos aproximamos de Ti como a Tua noiva, ser certos, ó Pai, de que o Senhor, de alguma maneira, há de falar aos nossos corações. Nós estamos aqui mais uma vez neste dia, confiado nas Tuas palavras, Senhor, confiado em tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez. Nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Te agradecemos pela mesa posta, Senhor. Como vimos hoje pela manhã, bem-aventurados aqueles que são, então, participantes da ceia, das bodas do Cordeiro. Obrigado, ó Deus, porque nós já podemos celebrar hoje, nesta noite, com realidade, tudo aquilo que vamos celebrar plenamente contigo na Tua segunda vinda. Então nós nos entregamos a Ti, Senhor. Toma os nossos corações, fale a nós aqui reunidos, fale a todos os Teus filhos espalhados por toda a terra, ó Pai, que se reúnem debaixo da realidade do Teu nome, para que, ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Te bendizemos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então nós vamos ter esse texto só como base para algo que quero então mostrar para os irmãos nesta noite, algo bem sucinto também. Então aqui nós temos 2 modelos, podemos assim dizer, então, num primeiro momento, de pessoas, espalhadas aí por toda a terra. Se nós considerarmos então de uma forma mais restrita, nós temos então 2 tipos de cristãos, podemos aplicar também desta forma, tá? E aplicando assim no que cabe a isso, então, que toca mais as nossas realidades, lembrando que isso é uma parábola, e a parábola ela tem um só intuito, um só desejo, e essa daqui, de uma maneira mais abrangente, irá falar justamente dessa confiança que temos em nós mesmos. Então o ensinamento é justamente o contrário, de que nós devemos aprender a não confiar em nós, naquilo que somos, naquilo que fazemos, mas aprendemos então a confiar no Senhor. Então o primeiro, esse fariseu, ele, se você estuda um pouquinho aqui, por exemplo, só no exemplo que ele vai dizer que jejuo 2 vezes por semana. Ao próprio judeu era imposto jejuar apenas 1 vez por semana, para celebrar aquele momento da Páscoa. Mas a religiosidade estava tão ampliada a partir de tudo aquilo que o homem acrescentou, que quanto mais se jejuava, mais se considerava então santo. Por isso ele vai fazer a questão de dizer que jejuava 2 vezes por semana. Em contraponto, então, nós temos o publicano,
que era uma pessoa que ninguém gostava, né, porque é um cobrador de imposto de um modo geral, né, e ele vai usar essa expressão aqui: ó Deus, se propício a mim, pecador. Nós já conhecemos essa palavra propiciar, sabemos que o Senhor Jesus, Ele é essa oferta, Ele é quem faz essa oferta, e Ele é o lugar dessa oferta. 3 vezes essa palavra vai aparecer de um modo ampliado no Novo Testamento, a propiciação pelos nossos pecados. Então esse publicano está reconhecendo que só o Senhor Jesus pode de fato trazer sobre nós perdão, ao passo que o fariseu estava apresentando as suas ações como atos então de justiça para ser então aceito diante de Deus. Então, tendo esse contraste aqui no nosso coração, nós vamos ver um pouquinho então em 2 salmos da vida de Davi, né? Porque Davi experimentou também como que esses dois relatos aqui em 2 momentos da sua vida, né? Mas nós vamos ver então como ele reagiu, ainda que ele por momento ele confiou em si mesmo e tomou atitudes que não devia ter tomado, baseado na sua própria interpretação, na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, mas a partir daí então ele se arrepende e volta. Então Davi traz para nós até mesmo essas 2 realidades na sua própria vida. Então vamos primeiro ao Salmo de número 51. Não é desejo nosso nenhum estudar esse salmo, né? É um salmo que certamente não poderíamos, né, mergulhar nele em um só momento. Então, talvez seja sabido de todos nós aqui que o contexto desse salmo, foi o momento justo então que de alguma maneira Davi é levado então ao arrependimento por ter cometido adultério com Betseba, depois então do profeta Natã ter ido até ele então e advertido. E ele começa esse salmo então com uma expressão muito parecida com aquela do publicano lá, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias. Então nós vemos um alinhamento aqui de humildade, um alinhamento de confiança naquele a quem devemos confiar. Então quando nós olhamos para a mesa, esse deve ser o nosso sentimento: Senhor, obrigado porque o Senhor tem se compadecido de nós segundo a tua, não segundo a nossa, segundo a tua. Então tudo é a partir dele. Então muitas vezes nós vamos perdendo isso à medida que nós vamos amadurecendo. Um irmão já disse, nós já repetimos isso algumas vezes, que a pior voz, ou a voz mais confundida na nossa vida cristã normal, é a voz da soberba. Por quê? Porque a voz da soberba, normalmente, ela estará na sua e na minha mente, elogiando aquilo de bom que verdadeiramente aconteceu conosco. Então ela vai dizer: que bom, você melhorou, você avançou, você é indispensável no corpo, você é muito útil. Então, essa voz da soberba, ela é uma voz que ela está lançando luz, e por isso ela é muitas vezes confundida, naquilo que de fato pode ser verdade na minha e na sua vida. E quando nós passamos a ouvir essa voz, e unimos essa voz àquilo que vemos nos nossos atos, a tendência é sermos soberbos e perdermos isso, e andarmos no caminho então do fariseu. O que o fariseu? Porque provavelmente o que ele está dizendo ali é verdadeiro, assim como nós ouvimos o jovem rico dizer ao Senhor o que ele fazia, o Senhor não disse que ele não fazia. Então o jovem rico estava repetindo aquilo que era verdade sobre a vida dele. Por isso que nós temos tanto cuidado quando nós lidamos com o nosso próprio testemunho. Por isso que nós temos tanto apreço em não dar um valor indevido ao nosso testemunho externo. Ainda que, claro, sempre quando falamos isso, nós falamos da importância de vivermos à luz do que temos recebido, né? O vaso e a visão, a palavra, o pregador e a palavra, o vaso, né? O oleiro
o vaso ao oleiro. Então nós precisamos andar à medida da luz que temos. Mas quando nós começamos a confiar naquilo que de fato pode ser verdade nas nossas vidas, nós vamos caindo para esse lado da religiosidade. Lembra que nós estamos caminhando praticamente aqui, não de uma sequência, mas eu já tenho trazido praticamente 3 mensagens bem incisivas com relação a esse perigo que nós corremos. E Davi, então, ao pedir essa ajuda do Senhor, esse compadecer do Senhor, ele vai trazer uma expressão também que é muito importante nesse verso, e está aí, verso 11 e 12, queria ler esses 2 versos aqui. Então, Salmo 51, verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Essa expressão Espírito Santo aqui é a primeira vez que aparece nas Escrituras, tá? E ela é muito importante ser colocada aqui. Então é bom que se diga que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre e voltava. Lembra da pomba lá da Arca de Noé? Ela não achou um lugar santo, seco, né? Seco ali, que não estava sobre as águas, fala de ressurreição, fala de um lugar novo para ela pousar. Então ela voltava. Então o Espírito Santo era assim no Antigo Testamento. Não havia um lugar definitivo para ele pousar, porque não havia um lugar santo, não havia uma pessoa santa para ele pousar, né? Aonde ele vai pousar então? Sobre a cabeça do nosso Senhor. Então por isso que o Davi está fazendo esse pedido para que não seja retirado dele o Espírito Santo. Na nossa realidade, no Novo Testamento, aquele que crê, isso jamais poderá acontecer. O Espírito Santo jamais será retirado de você. Mas, irmãos, a experiência que Davi relata aqui no verso 12, um cristão pode experimentar. Ele não pode perder a salvação, mas ele pode perder a alegria da salvação. E qual que é esse sentido? Você perde o senso da presença de Deus. E isso acontece na maioria das vezes quando nós, como disse hoje pela manhã, colocamos qualquer outra coisa, pessoa, situação, desejo no lugar do Senhor. Nesse aspecto o Senhor tem ciúmes de nós. Ele não divide você com ninguém e com nada. Então essa expressão desses 2 versos é algo muito importante, porque nós vamos vendo, e aqui nós não estamos fazendo um paralelo com a tristeza que há no nosso coração, pela realidade que vemos de igreja. Irmãos, essa tristeza vai sempre nos acompanhar. Por quê? Porque o nosso coração é um coração de viúva. O mundo assassinou o nosso amor, o nosso marido. Então esse é um aspecto da nossa tristeza. Aquela música Desde Betânia, se você não conhece, você pode procurar, vai valer muito a pena você ouvir essa música. Vai relatar muito bem que nada que temos aqui de alegria é completa. Por quê? Porque o nosso amado não está aqui. Então nós precisamos manter esse rogo diante do Senhor, para que não nos confundamos com essa súplica, para que Ele volte e restaure de uma vez por todas a sua igreja, e isso não seja confundido, irmãos, com a tristeza por conta de não termos um coração ensinável. Essa tristeza, irmão, não é para você e para mim. Nós devemos viver como os mais bem-aventurados desta terra. Por quê? Davi experimentou isso. E veja o que ele vai dizer depois dessa experiência, porque aqui no Salmo 51, ele está num momento doloroso, é o momento de confissão, é o momento de arrependimento, é o momento de se voltar para o Senhor, e isso aconteceu. Nós sabemos na história de Davi que ele retorna, e olha o que ele vai dizer então, quando ele volta, vamos colocar assim, para a convivência com o Senhor, para a alegria da presença do Senhor, e ele então vai escrever o Salmo de número 32, abra comigo. Como começa esse salmo? O mais feliz da terra. Quem é o mais feliz da terra? Aquele
cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Irmãos, esse homem que disse isso aqui é o pecador do Salmo 51. Só que aqui é o pecador que recebeu o perdão, entendeu o perdão. E ele vai dizer então que esse que recebe o perdão é o mais feliz da terra. O que ele está querendo dizer para nós? Irmãos, que a nossa maior alegria, não toda, mas a maior, é que nós fomos perdoados. Mas não só que nós fomos perdoados, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas lá no verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Agora a pergunta é, seus pecados foram perdoados? Sim ou não? Sim. Você comete iniquidade hoje? E como o Senhor age com você e comigo? Ele não atribui iniquidade. Então você veja que são duas experiências. Não estou dizendo que não tem valor nenhum o seu pecado. Nós vimos hoje pela manhã. Os nossos pecados continuam a entristecer o Senhor. Mas isso vai afastar de nós aquele sentimento da presença. Mas o Senhor não vai atribuir esse pecado novamente na nossa conta para que possamos então ser condenados com os pecadores. Então Davi percebeu isso. Por isso ele escolheu cair na mão do Senhor. E ele vai tendo as experiências dele, entendendo que o Senhor não passa a mão nos pecados, mas não atribui a culpa para que ele seja levado à morte. Mas perceba, a consequência da atitude de Davi foi séria. Foi muito séria. Não vou entrar em detalhes porque não é para entrarmos aqui. Então sim, as nossas ações têm consequências sérias, mas nunca poderá te conduzir para o inferno novamente, para o afastamento do Senhor novamente. É isso que nós vemos quando nós olhamos a mesa. É o Senhor que perdoou os nossos pecados, e esse mesmo Senhor, nesta noite, não está apontando para você e para mim os seus erros. Assim como também Ele não deseja que você se aproxime da mesa baseado nas suas atitudes de santificação. Então o contraste que eu quero deixar para você nessa noite é que se você se sente ofendido quando o Senhor aponta o seu pecado, da mesma maneira o Senhor se sente ofendido quando você se aproxima na mesa com as suas boas obras, achando que pode se assentar à mesa com base nela. Então você se sentiria ofendido se o Senhor jogasse na sua cara os seus pecados? Sim. Por quê? Porque Ele estaria sendo injusto. Você e eu seríamos o primeiro a dizer: Deus, você não pode jogar sobre mim os meus pecados, porque o Senhor me perdoou e levou os seus pecados na cruz. Nós seríamos os primeiros a vingar essa justiça. Agora, quando nós nos aproximamos da mesa com as nossas boas obras, no sentido de sermos aceitos, é a mesma ofensa que o Senhor recebe. Por isso aquele fariseu ofendeu tanto o Senhor. Por isso Paulo, escrevendo Romanos capítulo 10, ele vai dizer isso: um zelo sem entendimento. Aquilo era ofensa para Deus. Então a lição que nós precisamos compreender é dessa bem-aventurança. Davi vai seguir esse salmo, nos versos 6 e 7 ele vai fazer um chamado, olha que lindo: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Irmãos, aquele cristão que entendeu que ele é o mais feliz da terra, sabe o que ele faz? Ele quer chamar outros para esse lugar. Ele quer andar com outros que precisam estar nesse lugar. Ele quer andar mais uma légua com aquele que está querendo desistir de permanecer neste lugar de bem-aventurado. Ele insiste um pouco mais.
Paulo vai escrever isso quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 12. Ele vai dizer que ele levava no seu corpo morrer. Para quê? Para que os outros pudessem experimentar vida. Nós vemos isso lá na travessia do Jordão. Jordão é morte, né? Descer para baixo. Quem vai entrar primeiro no fundo do Jordão? Aqueles que estavam com a arca nos ombros, os sacerdotes, aqueles que carregavam a arca. Agora eu te pergunto, quem teria o direito de pisar o pé do outro lado do Jordão primeiro? Não seriam esses que entraram com a arca pesada nos ombros? Mas saiba, irmãos, que quem colocou o pé na terra prometida primeiro foi o povo, que, entre aspas, não fez nada. Enquanto aqueles que estavam esperando no fundo do rio, o povo todo passou a pé enxuto. E foi eles, sem fazerem nada, que botaram os pés na terra prometida. Então que essa palavra possa continuar ganhando o nosso coração. Porque esse foi o exemplo do nosso Senhor Jesus. Eu vim para servir e dar. Eu vim para andar com os pecadores. Irmãos, e até mesmo comer com os pecadores. Porque ele veio para os perdidos, os cansados e os aflitos. E ele era um ser diferente de nós. E quando ele morre na cruz, então ele nos une todos a ele. E o que ele espera de nós? Que todos nós, pecadores, andemos com ele, assim como ele andou conosco. Ele não se envergonha, ele tem participação comum de carne e sangue, assim como todos nós temos. Então ajude-nos o Senhor, irmãos, para que nós, em primeiro lugar, nos arrependamos, Salmo 51, entremos num gozo novo da alegria do Senhor, e assim possamos trazer outros para desfrutarem desse lugar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos mais uma vez. Senhor, bendito Tu és, bondoso Tu és, gracioso Tu és. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por toda aquela situação maldita ali na cruz, Senhor, se fazendo maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser os benditos de Deus. Obrigado por esta mesa posta, porque ela fala justamente desta realidade. Em Ti nós nos assentamos à mesa do Pai. Nos entregamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Vamos nos aproximar da mesa.